Bom dia, senhores torcedores do canal CNFlu. Estamos aqui mais uma vez para falarmos sobre o nosso querido e amado Fluminense. O Fluminense hoje enfrenta o Curitiba, lá no Couto Pereira, às 20 horas e 30 minutos, com a transmissão do Premier. O Fluminense vai ter o desfalque do Lúcio Acosta, que levou o terceiro cartão amarelo injustamente, mas foi bom que ele já fica liberado para o jogo contra o Flamengo na próxima semana. Também fiquei sabendo hoje de manhã, ontem o Rodrigo Dias já tinha comentado, né, no canal dele, Ligados no Flu, e hoje de manhã o Lessa confirmou que o Canóbio e o Samuel Xavier não viajaram com a delegação, então não vão jogar hoje. Problema de desgaste físico. O Canóbio, que jogou praticamente os dois jogos todos da seleção do Uruguai, ele não teve os dias de descanso como os outros jogadores tiveram, e o Samuel Xavier normalmente está mais desgastado mesmo, apesar da data FIFA. O Fluminense ele vai jogar fora. O Curitiba, por incrível que pareça, tem tido o melhor resultado fora de casa do que dentro de casa. Eu acho que dentro de casa foram 3 jogos, eu acho que 2 derrotas e um empate. Inclusive o último jogo o Curitiba empatou com o Vasco de 1-1 lá no Couto Pereira, né? O Fluminense fora de casa não tem um resultado muito bom, mas e vai jogar, porque logo depois do jogo ele deve viajar para fazer o primeiro jogo da Libertadores, fora de casa. Então, o Fluminense mira o topo da tabela, a equipe, isso aqui eu estou vendo no GE, tá? A equipe de Zubeldia ocupa a segunda colocação com 19 pontos e vive bom momento, com 4 vitórias nos últimos 5 jogos. O foco é melhorar o aproveitamento fora de casa, já que tem 100% como mandante. Para isso, tenta vencer no Couto Pereira. O Fluminense perdeu para o Palmeiras e perdeu para o Vasco, os dois com mão de campo do adversário. Contra o Vasco, apesar de ser do Maracanã, era a mão de campo do Vasco. E o Fluminense jogou muito mais do que o Vasco e vacilou no final do jogo. Os 3 gols a zaga do Fluminense falhou, senão o Fluminense teria ganho aquele jogo. Pode assistir transmissão Premier, Record e YouTube no Cazé TV, tá? Curitiba, técnico Fernando Seabra. O Coxa tem o retorno do zagueiro Maicon, né, que cumpriu suspensão diante do Vasco. Outros 2 que devem retornar, o atacante Breno Lopes e o volante Alisson, que acusaram dores e foram poupados. Caso estejam aptos, eles serão titulares. O Fluminense o Curitiba não vai ter o Lavega, que está emprestado pelo Fluminense, e mesmo assim ele tomou o terceiro cartão amarelo. E também o Keno, que tem jogado mal, mas que se contundiu, né? Sentiu dores. O time provável do Curitiba é Pedro Rangel, aquele mesmo que é da base do Fluminense, que foi pro Curitiba. Tinga, Maicon, Jaci e Bruno Melo. O Alisson, se tiver condições de retornar, né? O Alisson, Sebastião Gomes e Josué. Lucas Ronier, Breno Lopes também, se tiver condições de retornar, e Pedro Rocha. Esse Pedro Rocha é um bom atacante. Desfalques do Curitiba: Keno, pancada no joelho direito. Pedro Morisco, cirurgia no ombro direito. E Rodrigo Rodrigues, em recuperação de cirurgia no joelho. Lavega suspenso e também não jogaria porque está emprestado pelo Fluminense. Pendurados: Breno Lopes, Lucas Ronier e o Alisson.
O Fluminense perdeu o meia Lúcio Costa, que levou o terceiro amarelo contra o Corinthians, e cumpre suspensão. O técnico argentino deve poupar algumas peças pensando na estreia da Libertadores na próxima terça-feira em Caracas. Provável escalação: Fábio, Guga, James, Freitas e Arana, Hércules, Martinelli ou Otávio e Ganso, Savarino ou Soteldo, né? Na realidade eu acho que é Ganso ou Soteldo, Savarino, Serna e João Kennedy ou Castilho. Desfalques: Matheus Reis, cirurgia no joelho, né, que vai ficar o resto da temporada fora. Nonato, torção no tornozelo direito. Bernal está em transição pós-lesão parcial do ligamento cruzado posterior do joelho direito. E Lúcio Acosta suspenso. Pendurados: Canóbio, Nonato, Martinelli, Freitas, Guilherme Arana e James. Eu achava que o Martinelli deveria ter forçado o terceiro cartão amarelo contra o Corinthians, que ele ficava zerado, não jogava hoje, mas ficava zerado para a sequência do Campeonato Brasileiro. Deu mole. Que o Canóbio não vai jogar hoje, então joga contra o Flamengo. O Nonato está contundido. O Freitas, se ele não jogar, pode ter a estreia no Midian, mas não hoje, né? No outro jogo, contra o Flamengo. Guilherme Arana não jogando, joga o René. E o James também não jogando, pode jogar o como é que é o nome? O Ignacio. Não jogando, pode jogar o Ignacio. Então, a arbitragem de hoje é um árbitro que às vezes apita mal contra o Fluminense, mas às vezes tem uma arbitragem mais ou menos normal. Rafael Rodrigo Cray, do Rio Grande do Sul. Assistente número 1, Eduardo Gonçalves da Cruz, Mato Grosso do Sul. Assistente número 2, Mayra Mastella Moreira, Rio Grande do Sul. O VAR, Marco Aurélio Augusto Fazecas Ferreira, Minas Gerais. Tá, então o time do Fluminense provável deve ser esse. O jogo é às 20 horas e 30 minutos. A arbitragem é do Rafael Cray, né? E o jogo vai ser transmitido pela Record, pelo Cazé TV, pelo Premier, tá? Então vamos aguardar aí para ver realmente quando faltar mais 1h30, mais ou menos 2 horas, saber os relacionados e os jogadores titulares para o jogo de hoje. E os reservas também, né, para a gente saber se alguns que são titulares vão ficar no banco ou não vão ficar, vão descansar, porque de lá eles devem viajar para o jogo lá de Caracas. Agora falando sobre o outro assunto que eu normalmente falo, todo mundo sabe que eu tenho mal de Parkinson, câncer de próstata, que eu fiz esse canal com a ajuda da sobrinha da minha esposa, que eu não entendo nada de internet, a Monique. Então, aí pensei de não ter nem 50 inscritos, que o canal era mais para uma terapia, e agora estou com 758, apesar de ter estacionado no 758, não sei o que está acontecendo. Aí agradeço a todos que já se inscreveram no canal, estou levando a sério agora, pretendo chegar até o meio do ano aos 1000 inscritos, pretendo aprender mais coisas sobre a internet para tentar melhorar o canal e espero, e fiz algumas amizades aqui, né? Pessoas que têm se comunicado comigo todo dia e falando, me dando toque sobre algumas coisas e tal.
amizades boas, me dando força, criticando quando tem que criticar. Então aí eu espero que todo mundo que já está inscrito continue dando like, compartilhando, dá o hypar para melhorar a pontuação do canal e, e pedindo os amigos que não estão inscritos para se inscrever e dar o like e compartilhar. E quem assiste o canal e não está inscrito, por favor, se inscreva, dê o like, compartilhe e dê o like e peça aos seus amigos que não estão inscritos para se inscreverem também, darem o like e compartilhar. Assim vocês vão ajudar o YouTube a expandir nosso canal para muito mais gente no Rio de Janeiro, no Brasil e quiçá no mundo. E a outra parte, em relação a Pix, só tem uma pessoa, uma amiga que esse ano me ajudou com um Pix de R$ 15. Se vocês puderem colaborar para eu tentar melhorar algumas coisas aqui no canal, por favor, façam o Pix. Eu tenho 2 Pix. Um é um e-mail, o outro é um número menor para quem tiver alguma dificuldade para digitar como eu por ter mal de passo. E aí os 2 Pix são do Banco PicPay, tá? O primeiro é paulorcribeiro@hotmail.com, repetindo, paulorcribeiro@hotmail.com. O segundo é 746-234-78734, repetindo, 746-234-78734. Os 2, como eu falei anteriormente, são do Banco PicPay. Se vocês puderem colaborar com o canal fazendo Pix, por favor, façam, desde que seja de coração. Lá o Pix, sendo do Banco PicPay, meu nome que está lá é Paulo Roberto, tá? Um abraço a todos, bom sábado de aleluia para todos, um bom jogo Fluminense hoje à noite e que amanhã todos tenham uma bela ceia de Natal durante o dia, tá? Um abraço a todos, fique com Deus, até a próxima. Deus ilumine nosso caminho todos os dias da nossa vida.